Olá pessoal, bem-vindos ao Mundo em Foco, o seu programa de análises profundas sobre os acontecimentos que estão moldando o nosso planeta. Hoje começamos com um tema que impacta diretamente a economia brasileira: a decisão de Donald Trump de taxar o aço e o alumínio do Brasil. O que isso significa para nossas exportações e para a relação entre os dois países? Em seguida, mergulhamos no mundo do BRICS, com uma entrevista exclusiva do embaixador Celso Amorim, um dos arquitetos desse grupo que está redefinindo a geopolítica global. Ele revela os bastidores da criação do BRICS, o papel do Brasil e os desafios para o futuro. E não para por aí, também vamos falar sobre a Romênia, onde um caso político está abalando as estruturas da democracia. Călin Georgescu, ex-candidato presidencial, foi barrado pela justiça de concorrer às eleições, e seus apoiadores afirmam que a democracia no país está sob ataque. Será que a União Europeia está falhando em proteger os seus valores fundamentais? Então, prepare-se para uma jornada informativa e reflexiva. Vamos juntos entender o que está em jogo e como esses acontecimentos afetam a todos nós. Mundo em Foco começa agora! Começamos com uma análise profunda sobre um tema que impacta diretamente a economia brasileira e as relações internacionais do nosso país. A recente decisão dos Estados Unidos de impor uma taxação de 25% sobre o aço e o alumínio brasileiros reacendeu debates sobre comércio exterior, soberania e estratégia diplomática. Mas como o Brasil está respondendo a esse desafio, vamos explorar os detalhes e entender o que está em jogo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trouxe à tona uma postura que reflete não apenas a maturidade da nossa política externa, mas também a confiança na capacidade de negociação do Brasil. Em suas palavras, o presidente Lula deixou claro: muita calma nessa hora. E essa calma não é sinônimo de passividade, mas de estratégia. O Brasil já enfrentou situações semelhantes no passado, e em condições até mais desfavoráveis. Desta vez, o governo brasileiro optou por uma abordagem diplomática, priorizando o diálogo em vez de retaliações imediatas. E por quê? Porque os argumentos apresentados pelo setor siderúrgico brasileiro são robustos e consistentes. Segundo Haddad, a taxação imposta pelos Estados Unidos não é um bom negócio nem para os norte-americanos. O comércio bilateral entre os dois países é equilibrado e os Estados Unidos são um dos maiores compradores do aço brasileiro, representando 49% das nossas exportações. Ou seja, qualquer medida que prejudique essa relação comercial pode ser um tiro no pé para ambas as partes. Mas o Brasil não está apenas se defendendo. O setor siderúrgico apresentou um relatório detalhado com argumentos sólidos que serão usados como base para as negociações lideradas pelo Ministério do Desenvolvimento. O objetivo é, claro, mostrar aos Estados Unidos que há um equívoco de diagnóstico e que a taxação é prejudicial para todos os envolvidos. Além disso, o governo brasileiro está atento não apenas a exportações, mas também às importações. A preocupação com a entrada de aço chinês no mercado nacional foi levantada pelo setor e o ministro Haddad garantiu que o governo tomará as medidas necessárias para proteger a indústria local. Enquanto isso, a Fazenda prepara uma nota técnica com as propostas das siderúrgicas brasileiras, que será enviada ao vice-presidente Geraldo Alckmin para orientar as negociações com os Estados Unidos. Essa movimentação demonstra que o Brasil está agindo com planejamento e precisão,
sem perder de vista os interesses nacionais. O que está em jogo aqui vai além do aço e do alumínio. Trata-se de uma disputa que testa a capacidade do Brasil de se posicionar no cenário global com soberania e inteligência. A postura do governo, focada na negociação e no diálogo, reflete a confiança de um país que conhece o seu valor e não tem medo de defender os seus interesses. Enquanto isso, nós, como cidadãos, devemos acompanhar de perto esses desdobramentos, pois eles têm impacto direto na nossa economia e no futuro do nosso país. E você? O que acha dessa estratégia? Deixe aqui embaixo sua opinião nos comentários e não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal para mais análises como essa. A notícia é: hoje nós mergulhamos em um tema que redefine a geopolítica global e coloca o Brasil no centro de uma nova ordem internacional. O BRICS, um dos grupos mais estratégicos do século XXI, não surgiu por acaso. Ele foi construído com visão, diplomacia e uma clara intenção de fortalecer a voz do Sul global. E quem melhor para nos contar essa história do que um dos seus principais arquitetos, o embaixador Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores e assessor-chefe da Presidência da República? Vamos explorar essa jornada e entender o papel crucial do Brasil nesse processo. O termo BRICS foi cunhado em 2001 pelo economista Jim O'Neill, do Goldman Sachs, para descrever as economias emergentes de Brasil, Rússia, Índia e China. Mas foi durante o primeiro mandato do presidente Lula que o BRICS ganhou vida como um grupo dedicado à cooperação e à multipolaridade. Como o embaixador Celso Amorim nos contou, a ideia de fortalecer a cooperação entre grandes países em desenvolvimento já estava presente no discurso de posse de Lula em 2003. Foi o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, quem sugeriu a criação de um fórum para discutir questões globais dentro da ONU. Essa ideia evoluiu e em 2009, em Ekaterimburgo, ocorreu a primeira reunião de cúpula dos líderes do BRICS. Desde então, o grupo tem desempenhado um papel fundamental na redefinição da arquitetura política e econômica mundial. Mas o BRICS não é apenas um agrupamento econômico. Ele representa uma mudança de paradigma. Como destacou o embaixador Amorim, o BRICS mostrou ao mundo que os países em desenvolvimento não estão mais dispostos a aceitar regras impostas por um pequeno grupo de nações ricas. O G7, o FMI e o Banco Mundial já não ditam sozinhos as regras do jogo. Agora, há uma voz coletiva, uma voz do Sul global, que exige ser ouvida. O Brasil, com sua capacidade única de diálogo e sua diversidade cultural, tem um papel especial nesse processo. Somos um país que carrega em sua essência valores ocidentais, mas também uma rica herança afro-indígena e multicultural. Essa singularidade nos torna uma ponte entre diferentes mundos, como demonstrado recentemente no acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O embaixador Amorim também destacou a importância de manter a coesão do BRICS. Embora o grupo deva ser aberto à representação do Sul global, sua expansão precisa ser equilibrada para preservar sua capacidade de ação coletiva. A recente adesão da Indonésia como membro pleno é um exemplo dessa estratégia. E quanto à ideia de que o BRICS é um grupo anti-Ocidente, o embaixador foi categórico. Isso não faz nenhum sentido. O BRICS não é contra ninguém, ele é a favor do desenvolvimento, da paz e da prosperidade. Como disse o embaixador, o BRICS é o novo nome do desenvolvimento.
O BRICS é muito mais do que um acrônimo ou um grupo de países. Ele é um símbolo de uma nova era, onde a multipolaridade e a cooperação substituem a hegemonia e o unilateralismo. O Brasil, com sua diplomacia habilidosa e sua visão estratégica, está no coração dessa transformação. E você, o que acha do papel do BRICS no cenário global? Acredita que o grupo pode realmente construir uma ordem internacional mais justa? Deixe sua opinião nos comentários e não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais análises como esta. Pessoal, nós também trouxemos uma análise profunda sobre os bastidores da geopolítica global, com insights exclusivos de um dos principais nomes da diplomacia mundial, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov. Em uma entrevista recente a personalidades dos Estados Unidos, Lavrov abordou temas cruciais como a política externa russa, a expansão da OTAN, as relações com a União Europeia e as origens do conflito entre Rússia e Ucrânia. Nós vamos explorar aqui os principais pontos dessa conversa e entender o que isso significa para o mundo. Sergei Lavrov, um dos diplomatas mais experientes e respeitados do mundo, não mediu palavras ao discutir os desafios e as oportunidades que a Rússia enfrenta no cenário internacional. A entrevista concedida a personalidades como Mario Naufal, Larry Johnson e Andrew Napolitano revelou uma visão clara e estratégica sobre os rumos da política externa russa. Um dos temas centrais foi a expansão da OTAN, que Lavrov descreveu como uma das principais fontes de tensão no leste europeu. Segundo ele, a aliança militar ocidental ignorou repetidamente os avisos da Rússia sobre os riscos de se aproximar de suas fronteiras. Essa expansão, que incluiu países como Polônia, Hungria e os estados bálticos, foi vista por Moscou como uma ameaça direta à sua segurança nacional. E Lavrov também destacou as mudanças na política dos Estados Unidos, especialmente após a eleição de Joe Biden. Ele mencionou que, apesar das retóricas de confronto, a Rússia continua aberta ao diálogo. No entanto, deixou claro que qualquer negociação deve ser baseada no respeito mútuo e no reconhecimento dos interesses estratégicos de cada nação. Sobre as relações com a União Europeia, o ministro russo foi crítico. Ele afirmou que a União Europeia tem se alinhado cada vez mais aos interesses dos Estados Unidos, perdendo sua autonomia e capacidade de agir como um ator independente no cenário global. Para Lavrov, essa subordinação prejudica não apenas a Rússia, mas também os próprios países europeus, que poderiam se beneficiar de uma parceria mais equilibrada com Moscou. Mas o ponto mais contundente da entrevista foi a discussão sobre as origens do conflito entre Rússia e Ucrânia. Lavrov reiterou que a Rússia não iniciou o conflito, mas reagiu a uma série de provocações, incluindo o apoio ocidental a um governo em Kiev que, segundo ele, não representa os interesses de toda a população ucraniana. Ele também criticou a narrativa ocidental que retrata a Rússia como agressora, argumentando que a história do conflito é mais complexa e envolve décadas de tensões geopolíticas. A entrevista de Sergei Lavrov é um convite à reflexão sobre os desafios da diplomacia no século XXI. Em um mundo cada vez mais polarizado, o diálogo e o entendimento mútuo são mais necessários do que nunca. A Rússia, sob a liderança de Lavrov, deixa claro que está disposta a negociar, mas exige respeito e reciprocidade. E você, o que acha das posições apresentadas pelo ministro Lavrov? Acredita que a expansão da OTAN e as tensões com a Ucrânia poderiam ter sido evitadas? Deixe sua opinião aqui nos comentários, não esqueça de curtir também,
compartilhar e se inscrever no canal para que a gente possa fazer mais análises como esta. Bom, e por último vamos aqui falar vamos fazer uma análise sobre dois temas que refletem a complexidade da geopolítica atual, as tensões entre Rússia, Ucrânia e o Ocidente, e um caso que levanta questões sobre a democracia na União Europeia. Vamos explorar as propostas de cessar-fogo, as críticas de Moscou e a decisão judicial que barrou um candidato presidencial na Romênia. Tudo isso com a profundidade e clareza que você só encontra aqui. Bom, as últimas movimentações no conflito entre Rússia e Ucrânia. Washington e Kiev chegaram a um acordo sobre uma proposta de cessar-fogo de 30 dias. No entanto, os Estados Unidos deixaram claro que a decisão final agora está nas mãos de Moscou, mas a Rússia já adiantou que não aceitará uma trégua que, em sua visão, serviria apenas para dar à Ucrânia tempo para se rearmar. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, foi incisivo ao criticar as ações de Kiev nos últimos anos. E, segundo ele, a Ucrânia enfraqueceu a si mesma ao seguir conselhos ocidentais e romper acordos de paz que poderiam ter evitado o atual conflito. Lavrov destacou que a Rússia está disposta a negociar, mas exige garantias concretas de que qualquer acordo será respeitado. A entrevista completa do ministro está sendo exibida ao longo do dia no canal da RT Internacional. Infelizmente a RT foi barrada e nós não podemos ver. Mas nós aqui da Rede Sul Global tivemos acesso a essa entrevista. Enquanto isso, na Romênia, um caso político está gerando polêmica. O Tribunal de Apelações rejeitou o recurso de Calin Georgescu, ex-candidato presidencial, impedindo-o de concorrer às eleições. Georgescu e seus apoiadores condenaram a decisão, afirmando que a democracia no país, membro da União Europeia, está sob ataque. O ex-candidato argumenta que a justiça romena está sendo usada como ferramenta política para silenciar vozes dissidentes. Esse caso levanta questões importantes sobre o estado da democracia na Europa Oriental, uma região que ainda luta para consolidar instituições transparentes e imparciais. A decisão judicial contra Georgescu pode ter repercussões não apenas na Romênia, mas em todo o bloco europeu, onde a credibilidade das instituições é constantemente posta à prova. Bom, seja no campo de batalha ou nas cortes de justiça, os acontecimentos de hoje mostram que a luta por paz, transparência e democracia continua em várias frentes. Enquanto o mundo espera por uma solução diplomática no conflito entre Rússia e Ucrânia, casos como o de Calin Georgescu nos lembram que a democracia é um processo contínuo, que exige vigilância e participação de todos. E você, o que acha desses desdobramentos? Você acredita que a proposta de cessar-fogo pode avançar ou a Rússia tem razão em suas críticas? E sobre o caso na Romênia, como enxerga a saúde da democracia na Europa? Deixa aqui sua opinião nos comentários e não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Se inscreve no canal para mais análises como esta. E assim, chegamos ao final de mais um Mundo em Foco, onde exploramos os temas que estão moldando não apenas o Brasil, mas o cenário global como um todo. Hoje vimos como a decisão de Trump de taxar o aço e o alumínio brasileiros impacta diretamente nossa economia e as relações comerciais com os Estados Unidos. Um desafio que exige estratégia e diplomacia, mas que também reforça a importância de diversificarmos nossas parcerias internacionais. Nós também falamos sobre o BRICS, um dos pilares da nova ordem mundial,
com insights valiosos do embaixador Celso Amorim. Ele nos mostrou como o Brasil, com sua capacidade única de diálogo e sua visão estratégica, está no centro dessa transformação, defendendo os interesses do Sul global e promovendo um desenvolvimento mais justo e equilibrado. E por fim, nós trouxemos à tona o caso da Romênia, que nos faz refletir sobre os desafios da democracia mesmo dentro da União Europeia. Um lembrete de que a luta por transparência, justiça e liberdade é constante e universal. Esses temas nos mostram que, em um mundo cada vez mais interconectado, as decisões de hoje têm repercussões globais amanhã. E é por isso que programas como este existem, para informar, debater e inspirar ações que construam um futuro melhor para todos. E você, o que achou das análises de hoje? Você acredita que o Brasil está preparado para enfrentar os desafios impostos pela taxação de Trump? Como enxerga o papel do BRICS no cenário global? E o que pensa sobre o caso da Romênia? Deixe sua opinião nos comentários. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para mais conteúdos. Bom, gente, eu agradeço a sua companhia de coração e até o próximo Mundo em Foco. Lembre-se, informação é poder e juntos podemos construir um mundo mais consciente e justo. Até lá!